Onde quer que você esteja, você está bem acompanhado. Sintonia no Bem. Acompanhe a partir de agora, na Web Rádio Sintonia no Bem, o programa Estudando o Espiritismo, oportunizando o desfrute da sabedoria espiritual, através do Pentateuco Kardeciano, materializando na Terra para acesso de todos nós, os trabalhadores e aprendizes da última hora. Participe, esclareça suas dúvidas e estude com a gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal, ouvintes, Brasil. Vamos iniciar então nosso programa Sintonia do Bem. Estamos na questão 126, vamos voltar nela, né? Do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Então, se preparem aí para enviar as perguntas para o telefone, para o WhatsApp 64-9603-1234. Muito bem. Bom dia, Júnior. Bom dia, Cláudio. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falei boa noite. Boa noite a todos os web ouvintes. Obrigado de novo por mais essa oportunidade de estarmos dentro de suas casas. Muito obrigado por compartilhar essa energia, essa paz, e que com as inspirações de Jesus nós estejamos juntos. Eu vou fazer a prece inicial de hoje. Amado Jesus, jubilosos, Pai, com todo o carinho do mundo e com a boa vontade necessária, estamos de novo diante da vossa presença, inspiradora, amiga e companheira infalível, para que possamos de novo exercitar o nosso aprendizado junto com os nossos irmãos, a fim de que possamos compreender melhor, entender melhor a sua mensagem, a sua consolação e a sedimentação, Pai, da fé, do amor, do carinho, da compreensão para a qual estamos destinados a fim de evoluir. Abençoe a cada lar que nos recebe, abençoe a todos os seus integrantes e abençoe na figura desse pedido todos os lares da nossa terra. Amado Jesus, com essa prece queremos dar por iniciado os trabalhos dessa noite de quarta-feira. Assim seja. Que assim seja. Quero mandar um abraço especial para minha avó, que entrando agora em 2021, se tudo der certo, 93 anos. Um beijo, vó, saudade. Maria Cota de Lima. Muito bem. Um abraço para o Wendel, para o Filmarzinho, que deu bolo de nós hoje. Eles vieram só em espírito. Em espírito é mais difícil de ouvir e de ver, mas nós vamos estar junto aqui, todo mundo, né? Isso. Vamos que vamos. Pergunta 126. A pergunta foi: os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Tipo assim, ele está perguntando se queimou o filme, né? Exato. Perfeitinho. Ai. E aí? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais do que simples espíritos. Bom saber, né? Temos chances. Se Deus apartasse nós por aqueles que erraram sempre ou por aqueles que acertaram sempre, ele não podia ser a bondade suprema. Então, a gente, por pobreza de interpretação, é que fica humanizando a divindade. Mas como aqui está sendo pergunta estruturada por Kardec a espíritos que têm uma compreensão totalmente diferente, muito mais elevada do que a nossa, então eles respondem como a parte da equipe da verdade que veio trazer isso,
inclusive Jesus claramente fazia parte dela, a resposta fica muito mais fácil de entender e plausível, né? Então, eles jamais olharão essas pessoas com outros olhos. Aliás, ele nunca olhou, porque, haja visto, a pessoa fez um mal, mas e antes de fazer o mal, nós fomos criados simples e ignorantes, e ele já nos amou naquele momento. Verdade. Então, não é porque você fez bem ou mal, ele admira, é o conteúdo incessante da obra, é o que nós vamos nos tornar. Então, o caminho por onde você andou, fez bem ou mal para você. O tempo foi mais curto ou mais longo, igual nós lemos na pergunta anterior, para algumas pessoas as eternidades serão mais longas. E o fator eternidades aqui é porque realmente demanda um tempo muito longo. Então, o caminho que você vai percorrer cronologicamente com outro que percorreu de outra forma é mais duradouro. Mas daí a julgar como Deus vai te receber lá nessa chegada, lá nesse finish aí, é impossível. Certo. Ele vai olhar todos nós, como Jesus, há 2000 anos atrás, quando a gente não tinha um pingo de educação, quando a nossa moral ainda estava muito embaixo, ele não julgou nenhum de nós, ele não deixou em nenhum tempo, muito pelo contrário, já naquela época, ele preferiu os ambientes mais difíceis, as pessoas de vidas mais dissolutas, ele convivia com as vicissitudes humanas sem se contaminar com elas, como que ia mostrar para nós. Inclusive ele falava que ele não veio para os sábios, ele não veio porque esses já são. Né? Eles já têm acesso a um outro tipo de interpretação. Então ele é justamente por nos amar e ser tão cheio de misericórdia, é que ele vê sem distinção dos atos que nós praticamos. É só o amor mesmo, em exercício. Por isso que é uma perda de tempo a gente ficar apontando os defeitos, os erros, as quedas dos outros. Exatamente. A gente tem que olhar o nosso. Exatamente. Né? E é um atraso para nós mesmo, né? Porque nós estamos praticando aí, no mínimo, o julgamento imprevisto, a maledicência. E perdendo tempo em olhar os nossos próprios para melhorar. Exato. Né? Inveja. Então, ao tecer comportamento de alguém, você está exercitando coisa que não existe, que do próprio espírito que está evoluindo já não vai existir. Quanto mais a se pensar de Deus, que é totalmente, a hora que fala como que é ele, aí cai por terra rapidinho, assim, essas teorias humanizadas, né? Verdade. Porque não tem como humanizar Deus, né? Certo. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Essa pergunta é basicamente assim. Saiu todo mundo do mesmo ponto de partida? Isso. Né, da ignorância, a ausência do mal. Isso. São criados iguais, mas não sabendo de onde vem. É preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem, mais ou menos rapidamente, em inteligência quanto em moralidade. E aí? Então, antes, vamos comentar desse. Faz parte da justiça divina entender que todos nós somos criados com o mesmo padrão de inteligência. Certo. Os comportamentos são únicos. Como nós vamos passar por essas missões é único. As personalidades são únicas, porque a gente não é um ser industrializado, de performance iguais. Nós somos únicos, porém dotados da mesma capacidade do ponto de partida. Não há ninguém mais inteligente do que eu e nem mais desprovido de inteligência do que eu. Certo. Há alguém, nesse momento, exercitando a capacidade intelectual voltada aos estudos muito mais avançada do que a minha, ao mesmo tempo que também tem pessoas com a capacidade intelectual desse momento mais inferior do que a minha. Mas, novamente, a gente vai voltar para contextualizar o seguinte. A gente fala isso aqui baseado na nossa encarnação de agora. Mas você pode estar vendo uma pessoa humilde, com pouca capacidade de educação, e que, ao desencarnar, ela é uma pessoa estruturadíssima, que já passou por valores de estudos infinitos. Você já visto a literatura do Chico Xavier, quem pôde acompanhar,
Tem um livro que chama Cartas de uma Morta. É um livro psicografado por ele, recebido pela mãe, que era, se não me engano, o nome dela era Maria João de Deus, eu não vou lembrar o nome dela agora completo. E ela fala de obras do Brasil, ela fala de obras do planeta e fala de obras fora do conteúdo da Terra. Então, há de se notar a peculiaridade de não se tratar de uma lavadeira de roupa completamente analfabeta e, pelo simples fato do desencarne, escrever coisas da abundância de informação que aquela senhora escreveu. Então, fica bem claro aí que esse momento de julgar que nós temos, falando completamente equivocado de novo, porque a pergunta de trás acabou de falar que é uma perca de tempo completa, é exatamente por isso. Porque ela, na humildade de mãe analfabeta, ao desencarnar, ela deixou aquele livro que você fica assim, de boca aberta. Quem a conheceu, então, fala, da onde? O próprio Chico, mesmo no programa Pinga Fogo, era notório. Eles faziam pergunta para ele pertinente àquela época avançada em medicina, psicologia, ciência. E o Chico respondia como uma pessoa que, ao julgar pelo estudo que ele tinha, ele não tinha a menor capacidade de dar aquelas respostas. Pois é, isso é um sinal de que as nossas habilidades são um pacote adquirido ao longo da existência, né? Exato. E a atividade que a gente desempenha aqui na Terra, mais ou menos vinculada ao exercício intelectual, vamos falar assim, que a gente não pode enfatizar nenhuma atividade, né? Nenhuma profissão, nenhuma... Isso vem realmente de um patrimônio que se adquiriu ao longo das vidas, dos tempos, da vida espiritual e da vida material. E haja visto também, Bárbara, quem está vendo um espírito, eu sei que cronologicamente você é muito mais jovem do que eu, mas o seu espírito pode ter muito mais experiência do que eu. Você pode, igual a gente leu lá naquelas graduações do espírito, há algumas perguntas atrás aqui, e todos nós vamos passar por todos os conhecimentos possíveis que existir, porque nós vamos ser detentores de todas as ciências. Na perfeição do espírito, ele vai conhecer tudo. Como se fosse uma grade pedagógica, assim, tudo de biologia, de química, de física, de matemática, de português, de ciências e de astrologia e de tudo que há no infinitesimal e no macrocosmo. Então, se a gente vai conhecer tudo, às vezes você está diante de uma pessoa jovem, principalmente os jovens agora, hein, gente? São espíritos de altíssima capacidade que estão reencarnando, muito provavelmente são muito mais estudados e mais vividos do que nós, porque são da era tecnológica. Então vamos ficar bem espertos aí ao exercitar esse tipo de observação, de novo, observando que isso cabe a um olhar puramente encarnado e materializado. Porque se a gente pudesse ver sobre outra ótica, acho que a gente passaria vergonha. Muitos médicos, doutores, PhDs em todas as áreas passavam muita vergonha ao ver um espírito humilde, se ele pudesse ver a capacidade que aquele espírito tem de desempenhar, conhecimento. né? O próprio introdução do livro Há 2000 anos, eles falam que eles viram grandes personalidades de imperadores e de senadores nas sarjetas de Roma. Então, eles eram empobrecidos do poder intelectual deles de jeito nenhum. Eles apenas estavam experienciando outras etapas de conhecimento. Como Públio Lentulus, um grande senador da época, já há várias encarnações do Império Romano, quis vir como um escravo na história, também já para começar a sua peregrinação de redenção ao Cristo. Então, quer dizer, tratava-se de um senador há muito tempo, de família nobríssima em Roma, e quis experienciar como escravo. Então, quer dizer, qualquer outra pessoa que olhasse, não, isso é um escravo, é o Nestório. Mas se ele pudesse vê-lo na escala espiritual, ele vê que se tratava de um espírito de grande envergadura. A lei se aplica naturalmente a qualquer um de nós e ao nosso redor, né? Por falar em tecnologia, aqui, ó, João Pereira, boa noite, amigos. Boa noite, João. Dona Wendy. Eu tô aqui. Boa noite, maninho. Boa noite, Bárbara. Isso aí, Wendy. Então manda pergunta aí, ajuda a gente, tá? Tecnologia. Bom, por enquanto é isso. Eu acredito, Júnior, que isso que você está comentando é como se fosse assim.
Vamos pensar que seria, então, a gente está num palco de um teatro, né? A roupa, o traje e o personagem que a gente não informa muito. O que informa ali é o nosso desempenho, o nosso papel naquela cena, né? Exato. Haja visto também... Está todo mundo observando a gente ali no mundo espiritual. Então... O comportamento espírito, do próprio espírito, tem hora que ele pensa assim, ó, eu na encarnação passada fui o João, eu na retrasada fui... E ele pensa que aquelas personagens eram distintas, e não são. Eles aglomeram em si todas as suas experiências positivas e negativas. A personalidade individualizada, espírito, ele traz em si toda a jornada que ele teve. Não é assim, eu fui Zé, deletei o Zé, agora eu sou o João, deletei o... Não. Ele detém em si a soma de todas as suas trajetórias, entendeu? Ele pode não ter toda a capacidade de relembrá-las, a não ser as que são necessárias para aquele momento que ele está vivendo, mesmo desencarnado. Mas a capacidade de crescimento tudo isso, essa jornada imensa que nós fizemos, de bilhões e bilhões de anos, está retida na nossa forma, perene e na nossa consciência, que se por acaso for preciso, na velocidade de um raio assim, a gente se apodera dela de boa, porque ela está em nós. A gente às vezes só não tem acesso a ela por causa da nossa pouca evolução moral ainda, né? Porque dotado dessa capacidade moral, quem quiser olhar, por exemplo, o livro que nós já citamos aqui muitas vezes, A Caminho da Luz, Emmanuel trata da fundação da Terra enquanto tirada lá do núcleo solar. Então, quer dizer, pensa quantos milhões de anos de reminiscências que ele está estudando do orbe terrestre. Então, isso também se opera até antes da Terra houver os seus habitantes. Então, uma vez que o Espírito queira, ele tem esse poder tranquilo na mão dele, desde que seja meritório para ele essa investigação de si, né? Só passando aqui, a Lúcia está nos acompanhando aqui, ela recebeu aqui nosso disparo e está falando que eu estou assistindo. Então, um abraço aí para a Lúcia, o pessoal que está assistindo a gente também através das redes sociais, também do nosso site, no YouTube, no Facebook. Vamos compartilhar, né? Então, vamos passar essa mensagem para mais pessoas. Então, é só compartilhar, curta aí também e comente. Exatamente. Vamos mandar um abraço aqui para a turma do Vilmarzinho, né? Que sempre prestigia muito o nosso programa. A Natália, a Amanda, a netinha dele, o Sam, a Lília, o Tarcísio, a Ana Flávia, o pessoal de Brasília aí, o Luiz também, que sempre curtiu muito o programa. Isso. Então, pessoal, fica à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se a gente tiver no alcance de responder, a gente vai estar respondendo. Se não tiver, a gente estuda e responde numa próxima oportunidade também, tá? Respira, bebe uma água. Muito obrigado a todos pelo carinho e pelo acompanhamento aí. João Paulo, esse programa de hoje nós vamos dedicar para você que está restabelecendo aí de uma cirurgia, que Jesus esteja com você agora e sempre, e que você possa estar cada vez melhor e pronto para passar um final de ano divertido e em boas companhias, viu, Miguel? Vamos dedicar o programa de hoje para você e para sua família aí. Um abraço. Isso. O João, retomando lá aquele assunto, como que a gente percebe que as experiências negativas imprimem no nosso corpo, na nossa casca, né? E aquilo que a gente desempenha com amor parece, pelos relatos que a gente vê, pelos livros que a gente lê, que acaba permanecendo com o espírito, né? Pessoas que desempenhavam, por exemplo, eram pianistas, amavam o que faziam, chegam na próxima encarnação com essa habilidade, né? Com essa intuição e muito parecido com o sentimento, né? O sentimento de culpa e de arrependimento, ele nos traz uma carga, assim como aquelas atividades desempenhadas com amor, elas permanecem
né, na nossa bagagem. Isso você acredita nisso? Ou você, mais ou menos nessa linha de raciocínio que você explicou, ou não tem regra, né? Eu creio, Bárbara, que tudo que essa individualização, eu vou chamar de infinita por causa do longo tempo de concepção que ela teve, e de finita porque nós não somos Deus. Deus é que é infinito, tanto para trás como para frente. A gente teve um início, certo? Com a participação de perfeição aos olhos de Deus. Então, sim, eu acredito que o Espírito, tudo que ele agrega em si de positivo e que seja aproveitável para essa próxima vinda dele na Terra, ele, igual a gente vê sempre, tem um menininho de 14 anos que está em Harvard e vai formar, porque ele é um superdotado, ou na área de ciência, ou na área de computação, ou na área dos engenheiros, sempre tem esses notáveis. Então é porque essas pessoas vão fazer diferença na evolução planetária. E eles acharam que ele não precisa passar por todas as etapas escolares. E ele vem com aquele conhecimento muito aflorado e ultrapassando barreiras rapidamente para que ele possa produzir rápido o que o Brasil, ou o que o mundo, ou que eles muito dificilmente faz efeito só num quarteirão ou numa cidade. Eles são programados para fazer verdadeiras revoluções. Quando Jesus foi vir na Terra, a onda de magnetismo do planeta que foi criado de preparação para acompanhar o estágio dele aqui na Terra era de uma energia tão forte que eu já comentei isso aqui algumas vezes. A Terra ficou em paz. Roma, que era a pura guerra em si, a devastação e a dominação do mundo, ficou ali na era dos Augustos em relativa paz. Então, se a atmosfera do Cristo provocou isso, nós também provocamos numa escala muito menor de atuação e com a devida necessidade de atuação, tanto no sentimento de culpa como nos sentimentos positivos. Por isso que você vê um menino aí de 3 anos tocar piano, Beethoven, Bach, como se fosse um executor daquela época. É porque aquilo é um bem necessário para a vinda dele daqui e agora. E, ao mesmo tempo, remorsos fortíssimos, impressões negativas, absurdas, depressões, essas coisas tristes que acontecem com o ser humano, o envolvimento com a drogadição, com a vontade que o ladrão tem de roubar, que a pessoa tem de envolver com todos os ilícitos, é também um resquício da memória que busca um resgate e o desejo de aprimorar de si para consigo a luta do livre-arbítrio dele em volver de uma vez por toda aquela fase e ter certeza que passou ela, ou simplesmente, no caso, quando é vamos falar assim, um talento do bem, modificar uma área pequena ou uma área até não, quiçá, planetária, próximo da época de vir o Livro dos Espíritos. Houve na Terra uma preparação também, você deve ter visto falar nisso, o movimento renascentista, nas artes, em todos os aspectos, eles quiseram mostrar para o homem o belo, para apelar para o sentimento. Porque aquilo que estava chegando para a humanidade de novo era uma obra do Cristo prometida. Então ele queria que o homem acostumasse a olhar para o inusitado, para o belo, para o que transcendia. Então ele queria um homem mais emotivo, amortecido, emotivo, né? Mais sensível para perceber, né? Então há sempre esses momentos. Agora o que está acontecendo com a Terra também nessa mudança de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é notório. Há esse resgate coletivo por conta da pandemia, mas o próprio Divaldo afirma toda hora que a reencarnação de potências espirituais, como Aristóteles, como Sócrates, como Platão, entre outros que modificaram nas suas devidas épocas, só que agora, segundo o Divaldo, esse pessoal vai estar aqui
numa mesma época, já pensou? Nossa, vai ser Que mundo, que potências espirituais. Uma segunda revolução científica, então, moral. Isso. Agora vem a revolução moral, será? Isso. Ah. Então a Terra vai ser presenteada. Agora, como já foi no advento do Cristo, como já foi no advento de Moisés também, que foi a primeira revelação, como no advento do Cristo, como no advento do Espiritismo e do Consolador Prometido, agora nessa transição planetária. Então pode ter certeza que a gente vai ser chamado, igual você está falando, para tentar vibrar com o bem, com o moral, é isso. Despertaremos para essa parte, né? Haja visto um pouquinho que a pandemia fez com nós. A gente vê muita postagem de gente que está com muita vontade de conviver, de abraçar, de tocar o colega dele, porque o brasileiro, principalmente, é muito sinestésico, né? A gente quer estar com alguém, a gente sente isso. Então, esse sentimento, ao sentir esse desejo, ele deve estar trocando de lugar com outra coisa que às vezes a convivência ia bagunçar, entendeu? Então, tudo que vai melhorar, às vezes você tem a sensação que está piorando. Mas Jesus nunca perdeu o leme da terra, e a terra está passando por nada, nem 1 milímetro a mais do que é o que ela deveria passar. Parece que então depois dessa revolução científica, a gente foi obrigado a autodescobrir, né? Aquela reflexão do desenvolvimento pessoal, da reflexão, né? Como que a gente fala quando o autoconhecimento. Isso. Então esse espaço foi necessário para desenvolver essa parte que estava perdida no meio da confusão. Né? Até agora mesmo ali a gente estava lendo, na oportunidade que estava eu, você, a Wendy, sobre a escala dos espíritos. Eles também acrescem em conhecimento e depois em moral. Dificilmente acompanham. Eles vão juntos. Então é natural que a Terra teve um grande desenvolvimento tecnológico. E agora há que ser compreensível que vem essa revolução moral, aproveitando essa tecnologia e levando ela aos auspícios assim, de grandes conquistas. A conquista moral do que foi feito com essa evolução tecnológica, bem aplicada, bem assistida, dando um novo direcionamento para a humanidade inteira, entendeu? Isso vai acontecer na arte, na música, no comportamento, na escola, nas profissões, em tudo, porque o homem está sendo chamado de novo a experienciar um evento planetário. Uma mudança de valores, não é uma coisinha redefinição assim, dos papéis. Isso. Jesus não foi um fato isolado, ele teve formador de opinião e a passagem dele pelo planeta foi sentido em todos os territórios, né? Na época de Moisés também a repercussão foi notória, né? Então agora esse advento, o espiritismo também foi de ordem planetária e agora mais do que nunca, porque vai mexer física e espiritualmente com o planeta. O planeta não vai passar por ajustes só na parte psicológica e reencarnatória dele, não. Fisicamente também, o nosso planeta vai dar alguns ajustes em si. Ô Júnior, eu tenho uma dúvida aqui. Será que lá atrás a gente percebe pelo relato do próprio filme mesmo, né? E dos livros, que houve uma tentativa de se abafar, né? A doutrina, distorceram algumas informações para prejudicar, né? A sua divulgação lá atrás, no início. Tem até uma cena dos livros sendo queimados, isso, né? Isso. Será que essa revolução que acontece agora foi atrasada? Ou eu não estou considerando do ponto de vista de superioridade da doutrina, mas eu acredito que a revelação dela ajudaria, aceleraria um pouco o processo. O que você acredita? Houve um atraso, a gente está atrasado ou não? Foi necessário esse tempo, né? Essa descoberta interna, às vezes, para que agora ela surgisse com uma força, ou às vezes mais embasada pelo próprio ponto de vista científico que se desenvolveu. O que você acha? Bárbara, eu tenho grande dificuldade de acreditar
Porque quando eu vou pautar alguma coisa na ordem de se é justo ou não, eu gosto de entregar 100% nas mãos de Deus. Então, eu não acredito que Deus comete uma injustiça. Então, há tempo para todo propósito, então. Eu não acredito que ele pensou assim, deixei passar aquela oportunidade do Kardec, agora eu vou tentar arrumar. Deus jamais faz isso, entendeu? Certo. É o ser humano que deixa de aproveitar as oportunidades que estão postas para si. Mas, mesmo nós não tendo aproveitamento delas, eu acredito que isso é previsto pelos planos quando um plano é da espiritualidade, por exemplo, eu acredito que a pandemia faz parte da justiça divina. Ela não está nem um dia atrasado e nem um dia adiantado. E o curso dela não tem falha. Entende o que eu estou falando? Entendi. A bomba atômica não caiu lá em Hiroshima e Nagasaki porque alguma potência divina falou, nossa, nós esquecemos um pouquinho, os Estados Unidos foi lá e bombardeou, soltou lá no Enola Gay, bum. Não dá. Entendeu? Entendi. Eu não consigo crer nisso. Eu acredito que naquela época havia um propósito, havia um resgate coletivo ali, havia uma grande lição para a humanidade. Às vezes agora, essas potências espirituais que estão reencarnando na Terra vai dar a verdadeira orientação, o verdadeiro sentido para as coisas atômicas, para a medicina, para a geografia, para tudo que há no mundo. Vai moralizar o conceito que o homem erradamente faz das coisas. Então, é dessa forma que eu acredito. E eu não acho que está fora do tempo. Eu acho que o que pode estar fora do tempo é o plano do homem. Esse, se está dentro ou se está fora, ele fica pensando, nossa, se eu tivesse feito em tal época, eu teria feito tal coisa. É nós, perfeitamente. É plausível. Agora, Deus não dá. Do momento que a gente concebe que ele é perfeito, não dá para entender, nossa, esse plano meu, olha, ele cuida de um cosmos. Qual que é o propósito? Né? Ele cuida de milhares de galáxias, de bilhões de sóis, de trilhões de planetas. Então, e ele conhece a cada um de nós ao mesmo tempo. Então, ele fala, que ele é meu filho, cuida dele lá que ele está precisando. Então, uma visão dessa não falha. Entendeu? No meu entendimento, assim, bem fraquinho das coisas, mas eu não creio que... Inteligência suprema. Não lógico, tem como a gente questionar mesmo. Nem... Ela não estaria... isso é tentar humanizar os desígnios de Deus. Né? Achar que ele está atrasado, ou que ele está adiantado. Ou errou. Ou que ele está equivocado. Pois é. Um abraço para Deraci Freitas. Que pena, perdi muito esse estudo de hoje. Minha mãe, Maria de Lourdes Lucas, eu também perdi, mas está deliciosa essa explanação. Um beijo, mãe. Maria de Lourdes está sumidinha, né? Está sumidinha. Volta aí, mãe. É isso. Nós temos que ler a conclusão dela, né? Ler a conclusão. Que tem os apontamentos do Kardec aí. Os espíritos que seguiram, desde o princípio, o caminho do bem, não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças, que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, é necessário passar pela infância com ou sem erro, né? Isso. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde sua origem. Com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito em sua formação não é nem mau nem bom. Eu ia até perguntar, será que ele está dizendo aqui? Sim, então ele não se contradiz de novo. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Então, há uma escolha mesmo na ignorância, na ausência da inteligência. Isso. E ali é o momento em que ele se torna bom ou mal. Então, aí a gente pode entender como ele é produto do meio. O exemplo vai acabar contagiando e traçando um caminho por onde ele vai acompanhar, ele vai atrás, né? Kardec deixou claro para nós, agora mesmo ali, quando algumas perguntas atrás, eles perguntaram, o Kardec perguntou assim para os espíritos, mas se ele é simples e ignorante, como que ele pode optar por saber o bem e o mal? Aí os espíritos deixou bem claro que essas influências são externas.
externas aos nossos sentidos, mas nós somos expostos aos espíritos que rodeiam a Terra o tempo inteiro. Então, se ele tem tendência a ser bom, ele vai aglutinar para si, nas suas informações, os bons espíritos. E se ele tem tendência a ser mal, ele vai aglutinar para si os maus pensamentos, as más tendências, e, em consequência disso, as más escolhas. Sim. Mas eu achei importantíssima essa ressalva aqui. Não adianta só você... Aí a pessoa pega e fica inerte, assim, fala, bom, então eu não vou fazer mal e meu coração é bom. Aí ele começa o parágrafo aqui explicando bem isso. Não adianta a pessoa ficar só na tranquilidade, achando que ele não fez o mal. Porque, olha bem as palavras dele, ó, os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e o conhecimento necessário para alcançar a perfeição. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho tendência para ser bom, então eu não sou um mau espírito. Mas quando vem o primeiro teste, ele não tem um bom desempenho. Você tem que ser tendência para ser bom com conhecimento, com a razão e com a escolha. Entendi. Para você se tornar um espírito perfeito. Porque você não vai ter tendência para ser bom e não vai ser experimentado. Certo. Eu tenho tendência de ser bom. Eu nasci num lar pobre. Surge a oportunidade de eu ser um político e ficar corrupto. E aí? Você foi bom? Até que ponto que você é bom? A corrupção te iludiu? Você entrou naquilo? Ou o cara te propôs a corrupção e você ficou ali fora? Aí sim, você exercitou. Certo. Entendeu? Porque o principal sentido da encarnação é exercitar o que você não pode fazer enquanto espírito. Que é exatamente isso. Porque se fosse só no mundo espiritual, era muito mais fácil. Mas o motivo de nós encarnarmos é para exercitar o que o espírito tem nas suas potencialidades. Nos limites da matéria. Isso. Né? Esse é o com fundamento. as tentações e os desejos materiais. Isso. Tá. Não é nem assim num conceito absoluto de tentação ou de desejo. Porque a pessoa pode estar aqui e não sentir nem tentação e nem desejo. Nenhum dos dois. Mas privações materiais. Isso. Certo. Isso, privações entendeu? materiais. Certo. Porque se a gente pensa que ele está do lado do bem, ele não precisa ser tentado. Mas ele vai ter que passar pelo conhecimento. Ele não é corrupto, mas ele sabe o que é corrupção. A corrupção, ele sabe o que é ser corruptível e sabe o que é corromper. E o momento de não ser. Isso. O momento de não compactuar. Isso. Né? Exatamente. Então, ele conhece. Porque se ele só conhecesse, não, eu sou não corrupto. Não, eu sou... Mas na primeira experiência... Não violento. Não, eu sou não isso. Ele não vai saber o que é violência. Ele não vai saber o que é corrupção. Ele não vai saber o que é violentando. Ele não vai executar o verbo em nenhum dos tempos. Então, ele não tem conhecimento. Entendi. Ele não precisa praticar, mas o conhecimento ele precisa deter em si. E entendeu? O conhecimento é adquirido com as experiências. É adquirido com as experiências. Por isso que ele deixa muito claro aqui. Isso é para não deixar os espíritas acomodados nas teorias. Porque ele jamais vai... eu é só 70 anos, eu morro depois, eu fico de boa. Não. Inclusive, como espírito errante, que a gente já leu aqui, o espírito evolui. E se ele está evoluindo, ele também está sendo experimentado na espiritualidade. É a mesma história aqui. A gente está aqui conversando, falando, mas enquanto a gente está aqui conversando na teoria, tem gente fazendo ali. Exatamente. Estamos na tentativa de divulgar, mas não invalida aquele que não está aqui, não está nessa conversa, mas está lá fazendo, dando exemplo, né? Participando de alguma forma. Exatamente. A jornada do espírito... Ele vai conhecer e experienciar. Aí ele precisa praticar o mal? Não. Aí que entra o livre-arbítrio. Ele conheceu. Certo. Ele experienciou. Agora ele precisa praticar? Aí nesse momento está o livre-arbítrio dele. Ele vai fazer ou não. Mas ele conhece. Entendeu? Assim como todos nós podemos falar de algumas coisas erradas que nós não fizemos, né? Como podemos falar de coisas boas também que nós fizemos. Que nós conhecemos, praticamos. Eu posso começar a fumar agora, ou beber. É meu livre-arbítrio. Agora, eu quero experienciar isso, eu quero viver isso, eis a questão. Entendeu? E aquela primeira pergunta, 127, 126, diz que aquele que acabou de parar de fumar está igual que nunca fumou. Pois é. E uma coisa, um cara um dia falou um negócio para mim, eu achei tão interessante. Mas permaneceu no acerto. Isso. Ele falou assim, por que toda empresa de bebida não faz propaganda
com um bêbado. Será que eles têm vergonha do seu cliente? Olha que coisa mais legal. Olha só. Entendeu? Então você para e pensa um pouquinho. Beber é lícito, é legal? Uai, pensa em que tipo de cliente que essa empresa tem. Qual que é o efeito que o produto dela me causa. É legal? Então dá para entender certinho qual espírito que pensa que beber socialmente, ou que beber imprudentemente, ou impunemente provoca. Olha o tipo de propaganda que aquele negócio está te apresentando, né? Se ele não tem coragem de te colocar sob efeito do que ele está vendendo, então é porque ele tem vergonha do cliente dele. Se a empresa tem vergonha do cliente dele, cuidado com o que você está usando. Né? Verdade. Bastante cuidado. Bom, agora, Júnior, nós vamos passar, deixa eu ver, são 8h15, temos mais 15 minutos, então vamos entrar nessa parte aqui, né, do anjos e demônios. Isso. Olha que ele dividiu em 2 grupos. Dividiu. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, são os mais experientes, os que já passaram por todas as fases, tiveram um bom desempenho nos testes, tiraram nota 10 em todos, souberam a hora de não se corromper, né? A palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou o mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Tá? Então, vamos esquecer do anjo mau, né? Não é esquecer, mas igualá-lo ao demônio. Não é isso? Por aí. É assim, ó. Primeiro ele questiona se os seres, que é muito antiga essa crença no mundo de achar anjo, arcanjo, serafim, formam uma característica especial de outros espíritos. No sentido que está sendo falado aqui, a espiritualidade responde assim, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala evolutiva. Ele já desmaterializou, ele possui todas as perfeições, ele já não fale mais, enquanto encarnado, são chamados de missionários e não mais praticam as vicissitudes humanas. Então, esse tipo de espírito aqui, quando vem na Terra, tipo esses espíritos que a gente estava citando agora mesmo, de alto galardão moral. Certo. Eles não vêm aqui para fazer pouca diferença, eles vêm aqui para orientar um planeta inteiro, 20 bilhões de almas. Então, são espíritos preparados. É aí que eu te falo, é onde o plano de Deus não falha, porque a hora que ele põe esse tipo de exército aqui em operação, ele está fazendo uma coisa acima do fantástico, igual o Haroldo fala, nós não temos capacidade de hastear essa bandeira. Nosso padrão psicomoral não deixa. Mas há que se terá na Terra espíritos com este galardão moral que hastearão essa bandeira e nós, como no tempo de Cristo, vamos passar a segui-los. Entendeu? Entendi. Porque nós somos pobres de moral para ostentar ela. Entendeu? Então, Cristo veio, teve presente aqui na Terra, vamos deixar bem claro isso, ele não fazia parte de anjo, arcanjo, não. Os espíritos crísticos estão no topo do que está se falando aqui. Quando você desmaterializa e se transforma num espírito puro, você começou uma nova jornada evolutiva. No topo dessa jornada evolutiva, que o livro A Caminho da Luz deixa bem claro, estão os espíritos crísticos. Lá o Emmanuel ainda fala assim, eles são médiuns de Deus. Entende? Então, há uma diferença muito grande entre um espírito que acabou de atingir a escala de fim da matéria e espírito puro e um espírito crístico, que é esse Cristo que nós recebemos aqui na Terra. Entendi. Entendeu? Ele sozinho veio e modificou um planeta. Agora, segundo as anotações que o Divaldo vem feito pontualmente, um exército de espíritos de alto poder moral estão encarnando para modificar o padrão vibratório da Terra,
para ela chamar e entrar numa nova era, que é esse planeta de regeneração. Sim. Então, temos que guardar bastante a diferença do que é um espírito do Cristo e do que é modificar o padrão vibratório de um planeta. E quando ele veio, o padrão vibratório ainda era muito mais comprometido. Haja visto, nós estamos falando de 2000 anos atrás, de uma era quase primitiva, antes da medieval, e lá era assim, ó, tretou, relou, você morria mesmo. A vida era um negócio assim, rarefeito de tudo. A qualquer momento, você não valia nada, né? Então, Cristo veio num momento de grande desafio, e ele sozinho fez essa diferença na Terra. Entendeu? Então, era um espírito resistente, né? Isso. É um preparo completamente diferente, né? Então, aqui é que ele está deixando claro, revela geralmente a ideia de uma perfeição moral. E que, claro, antigamente havia as duas denominações, anjo do bem e anjo do mal. Uhum. Os egípcios acreditavam, agora eu não sei se vou dar conta de falar o nome do Deus, acho que era Anubis, que tem aquela cara de cachorro. Não Eu sei. não dou conta de falar o nome dele agora, não. Ele é que encaminhava as pessoas para o mundo que eles achavam, o submundo, que é onde as almas, quer dizer, para eles era Deus também. Entendeu? Só que é do mal. Por isso que aqui os apontamentos do Kardec está falando que era normal naquela época, nas culturas daquela época, os gregos também têm, eu não vou dar conta de falar o nome aqui agora, mas os egípcios tinham e várias outras nações tinham os seus apontamentos assim, tanto daquelas pessoas, romanos tinham demais da conta, as divindades, eles eram politeístas, então eles tinham, para todos, para a lavoura, para o amor, para tudo, para a família, eles tinham os deuses. E tinham também aqueles que eles consideravam gênios do mal, né, que também guiava o espírito para o lado negativo da coisa. Então, por isso que ele está falando aqui que há as duas facetas da moeda, certo? Entendi. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Essa frase é importantíssima, ó. Sem murmurar, chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Então, aqui já está dizendo que esse negócio de reclamar aí dá uma atrasada no processo, né? Quando uma pessoa pergunta assim, ele foi... Eu não gosto de fazer a ideia que é um bichinho assim, humildezinho, quietinho, entendeu? Porque a pessoa confunde a humildade com falta de coragem. A pessoa, por exemplo, São Francisco de Assis era humilde demais da conta, mas não pensa que aquele homem não tinha coragem, não. Com inatividade, né? Com uma pessoa pacata. A ausência de proatividade. Isso, né? isso, exatamente. Porque eu tenho medo da pessoa ficar achando que o que se deseja é que as pessoas assim, que se olham nele, ele chega a dar um encuidinho, assim, sabe? Ele se apequena. Gente, a humildade agiganta tanto uma pessoa. É a posição igual, né? Isso. É o olhar igual. Isso. Não é isso? Quando Herodes olhou para Jesus e falou assim, tu é Deus. E aquele Jesus ficou calado, há obras que falam depois do tanto que Herodes sofreu com aquele olhar que Jesus deu para ele. Sabe? Porque tem pessoa que não precisa, tem silêncio que grita. E esses gritos da alma, eles aniquilam, eles ensurdecem. Pois é, silêncio que grita. Nessa pandemia está todo mundo ficando mais... Exato, entendeu? Então... Recluído. Isso, precisa entender o tamanho da alma, o tamanho da pessoa e entender que a humildade, ela é muito parceira, a humildade, a caridade, o amor, é muito parceiro da coragem. Eles são extremamente corajosos. O fato de Jesus ficar imperturbado quando ele era açoitado ou enquanto ele era humilhado ali pelas aquelas pessoas, as pessoas que oravam no livro há 2000 anos, eu amo essa parte, porque Públio Lentos passa de novo por Jesus e o olhar deles se cruza ali por um segundo e ele pensa, meu Deus, ele deixa claríssimo isso na introdução do livro, que ele esperou milhares de anos para poder biografar ele, porque ele ainda não esqueceu aquele olhar de Jesus.
ele estava lá. Ele era a maior autoridade que estava tinha nas mãos dele, né? Tanto que a primeira vez que Pilatos recorre a ele, ele fala assim: tu és aqui o representante de César. E eu temo estar com o inocente nas mãos. O que queres que eu faça? Aí Públio Lentulus já era assim, meio tímido com Jesus, porque ele teve uma experiência que ele não considerava saudável com Jesus. Ele falou assim: manda para Herodes, que ele é povo do teu povo. Lavou as mãos. Aí todo mundo conhece o resto da história, né? Então, se dentro daquele gabinete ele tivesse tomado outra atitude, mas jamais tomaria outra atitude, porque aquilo foi profetizado, e desde as épocas de Moisés e depois dos profetas de Jeremias, de Isaías, de Jacó, etc., falava-se que o Filho do Homem, que ia ser um cordeiro que daria a vida por nós, imolado, né? Pois então é. ele passou por tudo que precisava passar. E aí que tá, né? A gente não pode julgar, porque ele estava na sua melhor versão ali, na posição de autoridade. Isso. Né? E se ele fosse um espírito evoluído, ele não cometeria esse... Né? Não é? Então ele estava precisava dessa experiência para... Na sua capa de orgulho, na sua capa, né? E talvez precisasse ter um homem igual Pilatos, que tivesse a coragem de lavar as mãos ali e jogar aquilo para a decisão do povo. Né? Até a ideia de colocar Barrabás lá foi de Públio também. Ele falou: você não tem alguém aí que já está julgado e condenado, porque já que você está falando como é inocente, põe lá e deixa o povo votar. Deixa arder. Eles não vão deixar o bandido livre. É claro que entre os dois, eles vão preferir Jesus. Ele não fez tanto bem essa como... Puseram lá e nós já sabemos a história também. Solta Barrabás, né? Então, a exacerbação humana... Estamos aqui de novo, né? Os mesmos, né? Os mesmos. Então, isso é muito sério, sabe? Então, há que se entender que é um projeto e que a humanidade vai passar por ele, assim, com a maior tranquilidade do mundo, né? Todos nós com os nossos erros, com os nossos acertos, com o nosso merecimento, e vamos caminhar aí para essa nova jornada dentro dos planos do Cristo. Gente, hora nenhuma, não pensa que a Terra está abandonada, não. Que não está sob o leme do Cristo, que não está sob a direção do Cristo, que isso é a mesma coisa de desacreditar do próprio Deus. Né? Nós estamos, sim, e esse Cristo é aquilo que ele chamava de Pai. Então, a intimidade deles é muito grande. A Terra não está... por mais que esteja estranha e que pode modificar mais ainda... Faz parte do processo. Ela não está parte... Isso, ela não está a parte abandonado, né? dos espíritos que regem ela, né? Certinho. Então, vamos seguir para o encerramento, né? Faltam 2 minutos. Essa pergunta 130, então, a gente faz na próxima semana, né? E aguardamos todos vocês aqui novamente com as perguntas, participações. O pessoal que está dizendo que perdeu aí, vai ficar gravado. Então, assistam assim que puder. E compartilhem com o pessoal também, tá bom? Mais algum comentário, Júnior? Não, tranquilo. Nosso tempo também está por 2 minutos, né? Então podemos já encerrar. Mestre amado Jesus, agradecidos pela oportunidade de refletir sobre os seus ensinamentos, pedimos, rogamos, para que durante a semana todos nós consigamos exercitar, né, a possibilidade de autoconhecimento e esse tempo que a gente tem para analisar e evoluir com as experiências que estão acontecendo no mundo. Abençoa a casa das pessoas que têm problemas físicos de saúde. Abra nossos corações para bons pensamentos, em direção ao caminho da caridade, do serviço ao próximo e do amor. Que assim seja. Que assim seja.